Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma meditação com a Juventude de Jesus Salva. Boa noite, sejam bem-vindos. Pedimos desculpas, antes de mais, pelo atraso. Paz do Senhor, irmãs. Amém? E vamos então dar início à nossa meditação de hoje. Para o tema de hoje, para partilhar com os irmãos, eu trago como tema 5 benefícios da comunhão entre irmãos na fé. Amém, irmãos? E para esta meditação nós vamos meditar em cinco livros, capítulos diferentes, e os quais eu vou citando ao longo da nossa meditação. Vamos então orar para dar início a esta meditação. Pai bendito, Pai amado, Tu que és todo-poderoso, Criador dos céus e das terras e da terra, graças te rendemos, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada por todas as maravilhas que tens feito na vida de cada um de nós, Senhor. Neste momento, o momento em que estamos aqui reunidos para meditar na Tua Palavra, queremos apenas pedir, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e que envies o Teu Espírito Santo para que possa estar conosco neste momento, para que a palavra partilhada seja do entendimento de todos os meus irmãos. Esta meditação estamos a entregar nas Tuas mãos. Amém? Irmãos, para falarmos da comunhão entre irmãos na fé hoje, eu resolvi trazer esta palavra para meditar com os irmãos, porque penso que é um tema muito atual, muito pertinente para todos nós. E é importante que nós sejamos sinceros, não é? Conosco mesmos, porque nós sabemos que não é fácil viver em comunhão ou conviver com outras pessoas. Não é fácil mesmo de qualquer forma. Ninguém é perfeito, nem mesmo nós cristãos. Nem o cristão mais espiritual de todos consegue ser perfeito. Essa graça só Jesus Cristo teve, amém? E ainda assim nós somos chamados a viver em comunhão entre irmãos, com os nossos irmãos em Cristo, e também porque este foi uma exortação de Deus para nós, para a sua igreja, e daí eu entender que é importante nós meditarmos um bocadinho nisso. Mas é preciso nós também reconhecermos que temos defeitos, que temos fraquezas, que precisamos uns dos outros, porque ninguém vive sozinho, ninguém nasceu para viver sozinho. A Bíblia nos diz quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. Isso é uma grande bênção e é também, acima de tudo, uma ordem de Jesus. Então, meus irmãos, vamos começar por ler no livro de Hebreus, capítulo 10, 25, que diz assim a palavra do Senhor: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Neste versículo, irmãos, eu vejo uma palavra de encorajamento. Encorajamento para que nós continuemos a nos unir enquanto igreja. Encorajamento para que possamos nos procurar de forma a encorajarmos uns aos outros. Principalmente quando nós sabemos que o dia final se aproxima. Amém, irmãos? Aqui em Hebreus, a exortação é para que nos encorajemos, para que nos apoiemos uns nos outros, para que, enquanto cristãos, enquanto irmãos na fé, nós nos apoiemos e possamos, de alguma forma, encorajar aqueles que, em qualquer momento, por qualquer atitude, por qualquer problema que possam estar a viver, se sintam mais fracos, que tenham alguma possibilidade de fraquejar neste caminho. Porque ser cristão não é fácil, meus irmãos. Não é fácil e é importante nós reconhecermos isso e nos apoiarmos uns nos outros, porque aí nos fortaleceremos. E no fundo, o que este capítulo está a fazer, o que a Bíblia nos mostra que é um apelo à perseverança, apelo para que a gente persevere na fé, para que a gente não desista um dos outros. É isto que é importante nós retermos quando falamos em encorajarmos uns aos outros. É não desistir do irmão do mesmo modo que eu quero que o irmão lute por mim, que não desista de mim. Amém? O segundo ponto, irmãos, dos benefícios da comunhão entre irmãos na fé tem a ver com o encorajamento. Com o crescimento. Na 1 de Tessalonicenses 5, versículo 11, a palavra do Senhor diz: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto vocês estão fazendo.
Edificar significa construir, significa caminhar para frente, nos edificarmos uns aos outros. E quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, acabamos por nos ajudar mesmo uns aos outros a crescer e a ficarmos mais maduros. Maduros em todos os aspectos, principalmente maduros na nossa fé. E é importante que isso aconteça entre nós, irmãos, entre cristãos, que a gente se possa apoiar um no outro, empurrar quando necessário, dar a força que o irmão precisa, sermos mesmo um ponto de equilíbrio uns para os outros, nos edificarmos na nossa fé, irmãos. Em Jesus todos nós estamos unidos e nós sabemos disso, mas porque nós sabemos que hoje fazemos parte do membro, somos membros do corpo de Cristo, assim como um membro não deve viver ou crescer separado dos outros, temos que estar todos em união. E para que um funcione bem, todos têm que estar a caminhar na mesma direção e saber qual é o papel de um e qual é o papel do outro. Assim também devemos ser nós, como cristãos, como irmãos na fé. Devemos saber onde é que está a dificuldade do outro membro, onde é que está a minha dificuldade, e dessa forma nos edificarmos, crescermos, para que possamos assim caminhar e crescermos na nossa fé. Se queremos crescer, nós precisamos de ter união uns com os outros, irmãos. Caso contrário, fica difícil, porque nós somos fracos, nós somos humanos e não somos perfeitos. Amém? Então é necessário nós nos lembrarmos que não só temos que ter o encorajamento uns dos outros, mas também temos que nos edificar, seja com uma palavra, seja com um louvor. Precisamos de prestar atenção aos nossos irmãos para que possamos ver quando o irmão está a passar por uma dificuldade. Não importa apenas a gente dizer, eu sou irmã somos irmãs da igreja, frequentamos a mesma igreja. Não, mas procure saber quem é a irmã, procure conhecer, procure ver. Às vezes basta um olhar para nós entendermos que aquela irmã, o irmão está a passar por alguma dificuldade. Então é importante nós nos edificarmos com uma palavra. Abra a Bíblia, ore com o irmão, ore com a irmã para crescermos na nossa fé. Amém? O terceiro ponto que eu trago, o terceiro benefício da comunhão entre irmãos é ajuda, irmãos. É ajuda. Ajuda é muito importante nós nos ajudarmos uns aos outros. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, a palavra do Senhor diz que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros e assim cumpriremos com a lei de Cristo. Amém? Vamos levar os fardos pesados uns dos outros. Nós, quando dizemos que nós somos irmãos em Cristo, não é apenas para os bons momentos, para vivermos dos momentos de alegria, não é apenas para irmos comemorar os aniversários, os casamentos, é para levarmos os fardos uns dos outros, é para sabermos que no momento de aflição, no momento de dor, nós estaremos ali presentes para estar em comunhão com os nossos irmãos e dessa forma nos ajudarmos. Deve haver uma entreajuda constante entre o irmão cristão. Amém? Porque se assim não for, mais uma vez nós veremos irmãos fraquejarem, porque muitas vezes basta apenas uma palavra, basta apenas uma oração, basta apenas que o irmão ou a irmã partilhe um louvor com o outro, um simples bom dia ajuda, um abraço ajuda o irmão a melhorar e a saber que não está sozinho nas tribulações que vai enfrentando ao longo da vida. Amém? O quarto benefício da comunhão entre irmãos na fé que eu trago hoje para esta meditação tem a ver com a força. No livro de Provérbios 27, 17, a palavra do Senhor diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, à medida em que nós nos unimos da mesma matéria, nós somos feitos da mesma matéria, porque nós somos feitos de fé, nós acreditamos no mesmo Deus. Se nós nos unirmos e juntarmos esta matéria, nós nos fortalecemos uns aos outros, nós nos tornamos cada vez mais fortes. Então a força é isso, irmãos, é importante que nós como cristãos possamos andar juntos e nos unirmos, assim como o ferro afiou o ferro, assim o homem afiará o seu companheiro. É isto que esta palavra nos diz, que é importante nós continuarmos a fortalecermos uns aos outros, nas pequenas debilidades do meu irmão, da minha irmã, nas debilidades da minha família, da família do irmão. Nós vamos nos fortalecendo uns aos outros, vamos
limando as arestas e vendo onde há mais dificuldades para que possamos todos então crescer. É importante nós sabermos, irmãos, que cada um desses benefícios concorre para um fim único, que é nós nos tornarmos cada vez mais próximos de Deus, mais próximos do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? E o último benefício da comunhão entre irmãos que eu trago hoje para meditarmos tem a ver com o amor. E eu acredito que este seja talvez o princípio de todos os outros, porque nós sabemos que Deus é amor. Enquanto nós estivermos presentes na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver, no nosso agir, que nós devemos nos amar uns aos outros, cumprindo assim com o mandamento que Deus nos ensinou desde o início, então aí nós estaremos a caminhar de mãos dadas com os nossos irmãos. No livro de João, capítulo 13, versículo 35, a palavra nos diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então é este mandamento que Deus tem para nós, para as nossas vidas: amem-se uns aos outros. Se nós nos amarmos, se amarmos o nosso próximo, nós automaticamente vamos conseguir desenvolver todos os outros benefícios da comunhão entre irmãos na fé, porque se houver amor, vai haver força para nos ajudarmos uns aos outros, vai haver entreajuda entre irmãos, vai haver crescimento na fé, porque ao passarmos de um para outro, testemunhos, louvores, orações, nós estamos a edificar a nossa fé, edificar a fé dos nossos irmãos, e ao mesmo tempo vai haver encorajamento para que não desistamos, encorajamento para aqueles momentos em que a vida nos deita abaixo. Então, ao partirmos destes ensinamentos que a Bíblia nos dá, no livro de Provérbios, no livro de João, no livro de Gálatas, em Hebreus, todos eles concorrem para o mesmo fim, irmãos. Vamos nos amar uns aos outros, vamos obedecer aos mandamentos que Deus nos deu, vamos esquecer um bocadinho mais de nós e tentar viver mais de Deus em nós, para que possamos então andar de mãos dadas como irmãos. E não é só olharmos para o irmão e vermos: oh, o irmão coitado deve estar com algum problema. Não, vá, mostre o seu amor pelo irmão, lute para que ele possa melhorar, veja onde está a dificuldade do irmão, vamos tentar nos edificar uns aos outros. E é isto que a palavra de Deus nos exorta a fazer. Ainda em relação à força e à ajuda, nós sabemos que ser cristão não é fácil, não é uma tarefa fácil, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios, a cada dia que renasce é uma tentação nova que surge nas nossas vidas, mas nós sabemos que em Jesus nós encontramos tudo aquilo que precisamos para vencer todas essas situações. E a partir do momento em que nós temos essa certeza nas nossas vidas e conseguimos então lidar com isso, nós devemos partilhar com os irmãos, partilhar com aqueles que de alguma forma possam não ter tanta certeza ou estar a passar por alguma dificuldade que impeça o irmão de olhar para a vida cristã desta forma. Muitas vezes nós passamos por problemas nas nossas vidas que nos levam a pensar: mas meu Deus, será que me esqueceste? Será que não te lembras de mim? Não estás a olhar para mim? Às vezes nós mesmos cristãos, com uma fé sólida, nós nos perguntamos algumas vezes: será? Há sempre aquela dúvida, inquietação, e é nesse momento que nós devemos estar ali juntos, para nos unirmos, para darmos força, para nos edificarmos uns aos outros, para mantermos o equilíbrio entre irmãos, porque onde estiver um na fé lá em cima, o outro tem de estar também, porque senão o corpo de Cristo fica em desequilíbrio. Não existe um corpo que possa estar sustentado se um dos membros não funcionar da mesma forma, com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma atitude. Então, são estes benefícios que nós poderemos encontrar na comunhão entre irmãos, na fé. Quando nos apoiamos uns nos outros, é isso que nós alcançamos nas nossas vidas. E nós ouvimos sempre, desde que crescemos, que a união faz a força, e de facto faz. Não faz só no trabalho, não faz só na nossa vida pessoal, faz também na nossa vida enquanto irmãos cristãos, enquanto irmãos na fé. A união faz de facto a força. Onde um sabe menos, o outro há de saber mais. Onde um aprende, o outro vai ensinar. E é assim que nós vamos nos edificando e construindo a nossa igreja aqui na terra, assim como Deus nos exorta a fazer na Bíblia. E mais uma vez eu vou focar, irmãos, na questão do amor. O amor é
é a melhor parte desta comunhão que existe entre os irmãos na fé. Quando nós temos essa comunhão, quando temos o amor na vida diária com os nossos irmãos, nós passamos a ganhar uma intimidade e aprender um bocadinho cada dia mais com cada um dos nossos irmãos. Às vezes uma coisinha pequenina que nunca nos tinha passado pela cabeça, para o nosso irmão ali ao lado é muito mais importante que tudo o resto, que para mim era prioridade. E desta forma, com esta troca de experiências e troca de amor, nós também crescemos, nós evoluímos enquanto cristãos. Amém, irmãos? E daí eu dizer que é importante nós sabermos viver em comunhão e crescermos na fé uns com os outros, lado a lado, para que possamos de facto aprender e nos edificarmos e nos fortalecermos uns aos outros na nossa fé. Então, irmãos, é importante nós nos lembrarmos sempre destes benefícios da comunhão entre irmãos na fé. Temos de nos encorajar uns aos outros, temos de nos ajudar uns aos outros, temos que crescer, nos edificarmos uns aos outros, tem que haver ajuda mútua para que possamos continuar a perseverar na fé, e tem de haver força. Não se esqueçam, onde o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, e é isto que devemos manter presentes nas nossas mentes. Às vezes uma simples palavra, um gesto de agradecimento, de companheirismo, edifica o nosso irmão de tal forma que a fé do irmão cresce e assim Deus se agrada. E é isso que nós devemos fazer. A fé não é para guardarmos para nós, é para partilharmos com os nossos irmãos. Amém? E então, irmãos, com tudo isto, nós vamos ver que nós vamos alcançar aquilo que Deus nos exorta a ser, uma igreja plena, a vivermos todos em comunhão, a vivermos como um corpo equilibrado, porque é isto que a nossa Bíblia nos ensina, é isto que a palavra de Deus nos exorta a fazer. Amém? Então, são estes os benefícios da vida em comunhão, do viver em comunhão na fé com os irmãos, que eu trouxe para os irmãos hoje, para esta meditação. Oremos, irmãos, para terminar. Pai bendito, Pai amado, Senhor, muitos são os benefícios que Tu nos tens mostrado de vivermos em comunhão uns com os outros, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigada pela lembrança de nos dizeres que nós nos edificamos uns aos outros, Senhor, e por nos ensinares que com a oração, por intermédio da oração, da palavra, de um gesto de amizade, de um gesto de amor, nós nos tornaremos um corpo de Cristo pleno, Senhor, porque é isto que a Tua igreja necessita, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigada porque a cada dia Tu levantas em cada um de nós a oportunidade de nos edificarmos, de crescermos e de nos encorajarmos uns aos outros, Senhor. Ali onde houver debilidades, meu Pai, vem equilibrar. Ali onde houver falta de coragem, vem encorajar, meu Pai. Tudo isto nós estamos a entregar nas Tuas mãos para que possas fazer de nós uma juventude, uma nação que de facto tenha o equilíbrio que existe na Tua fé, o equilíbrio que vem do alto. Tudo isto entregamos nas Tuas mãos, hoje e sempre. Amém?